Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, né? Primeiramente, essa aula vai ser encaminhada para o terceiro colegial e posteriormente para o primeiro colegial também do Colégio Anjo da Guarda. Tendo em mente que essa aula vai ser reproduzida para o terceiro colegial na semana do dia 15 e 16 de julho, vamos a alguns recados importantes. Bom, estamos acabando a apostila 3, então peço que vocês façam os exercícios, tirem fotos de baixa resolução das atividades, coloquem tudo num e-mail e me envie. Geografia, e-mail separado, um para geografia, um para sociologia, beleza? Terceiro ano também. Vou trabalhar daqui 2 semanas numa aula Hangout, uma aula por via online, a partir do Hangout, do Google Hangout, ou se não der certo pelo Skype. Vamos trabalhar o filme O Parasita, a obra que foi premiada com um Oscar, que aborda questões de desigualdade social. É uma obra vista como singular, revolucionária, principalmente vindo de um Oscar. Nunca acho que na história aconteceu isso, um filme estrangeiro ganhar Oscar de melhor filme. Então vocês já têm um recado, então reforço, vocês têm aí a partir desse recado 1 semana para assistir o Parasita, tomar nota do filme, para a gente fazer um debate bem legal na semana do dia 22, no dia, acredito eu, 22 de julho, certo? Na hora da aula de sociologia. Então, preciso ver certinho a hora da aula e aí a gente marca para nosso encontro online, ok? Então, dados os recados, vamos para a nossa aula. É uma aula que vai trabalhar com a questão ambiental no Brasil. Essa aula tem um conteúdo um pouco extenso, então eu vou desdobrá-la em 2 partes, beleza? Para que fique mais fácil de vocês conseguirem assistir. Vamos lá então. A questão ambiental, é um tema atualíssimo, certo? É um tema que está aí posto, debatido diariamente. Alguns gostam de discutir, alguns gostam de abrir a ferida, outros não, certo? Aqueles que não gostam sempre vão ter a perspectiva econômica como prioritária, mas entre nós, uma perspectiva econômica um pouco desatualizada, tendo muito em questão um pensamento um pouco ultrapassado. Então, já dissemos tantas vezes que a riqueza das nossas florestas, dos nossos biomas, ela pode também representar riqueza econômica, não só uma riqueza natural, Então, o potencial biotecnológico que nós temos, ele é incalculável, certo? Ele pode ser até estimado, mas ele é incalculável. Então, o que precisa é de ciência, boa vontade, políticas públicas responsáveis, verdadeiras e um pouco distintas do que tem acontecido, certo? Então, indo direto ao ponto, nossa Carta Constitucional dedica um espaço bastante considerável para o tema. Então, a própria Constituição tem o papel aí de resguardar a nossa riqueza natural, certo? Então, quando nós abordamos um assunto e chamamos de questão, sempre vai envolver problemas, Então, nós vamos ver quais são esses problemas em nível de Brasil, por que eles persistem a acontecer. E já abordando o terceiro tópico, eles acontecem muito por conta de uma falha de fiscalização, certo? Às vezes até temos pessoas com boa vontade,
mas às vezes faltam recursos. Às vezes nós temos recursos, né? Não só em matéria de dinheiro, mas em matéria de tecnologia, mas às vezes falta responsabilidade. Enfim, né? Como diria um professor meu, o Brasil não é para amadores, tá certo? Então, sobre a Constituição, as leis e o meio ambiente, né? Então, a Constituição, ela vai reservar um capítulo específico sobre o tema, né, e as competências do poder público. Então, quando a gente, né, começa a analisar esse capítulo, nós vamos ver aí, né, verbos como preservar, restaurar, conservar, definir, conscientizar, educar, penalizar. Então, eles são recorrentes. É importante isso, né? Veja que eu sublinhei, destaquei o educar. Então, nós estamos aqui numa aula, né? Além de vocês se debruçarem sobre esse tema para questões mais práticas, mais pragmáticas, né? Por exemplo, como visando aí as provas, os vestibulares, é importante que nós, né, viemos a desenvolver uma mentalidade mais ambientalista, uma mentalidade de mais proteção, né, ao meio ambiente, ok? Então a educação, ela é fundamental, ela é o primeiro grande agente de socialização nesse sentido, né? Muito por conta de que muitas famílias, né, por conta de educações, né, meio que predominantes do passado, pouco espaço dão para esse tipo de coisa. Então recomendo que vocês vejam na apostila tais artigos para ter uma pequena noção a respeito da temática. Temos também outra lei, que seria a lei número 6938, que vai também se preocupar com a questão ambiental, né? Então, separei para vocês o artigo 2º e alguns itens, né? Vamos ver aqui pelo menos o artigo e algum item. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendendo aos seguintes princípios: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Vou abordar aqui, chamar atenção para um aspecto que já falamos em aulas passadas. Vamos novamente aqui mais para frente abordar. Veja, porque vou trazer para vocês uma razão de nós nos preocuparmos tanto com a Amazônia. A Amazônia, ela produz a maior parte das nossas chuvas. Quanto mais nós permitirmos o desmatamento, né, o efeito será a diminuição da produção de evapotranspiração, certo? Então, o que isso tem a ver com a gente aqui no Sudeste, né? Se formos sempre pelo lado mais pragmático, significa que ano após ano nós vamos ter menor volume de chuvas, que não vão, por sua vez, abastecer, né, os nossos reservatórios, visando, número 1, o abastecimento mais direto da gente, para saciar nossa sede, ou para fins econômicos, ou para fins de energia elétrica, certo? Então nós vamos ter que começar a pensar, né, alternativas a isso. Então, né, a preservação, ela vai, de certa forma, né, fazer com que nós, né, não viemos a nos preocupar com isso. Então, com a preservação, com a manutenção dessa dinâmica, tranquilo. Mas a partir do momento que esse problema vai se agravando, nós vamos ter que pensar, né, obras, alternativas energéticas, dessalinização de água, e aí para nós é um problema, né?
Pensou nós termos que bombear água do mar, dessalinizar, enfim, né? São questões, parece que meio que absurdas, mas que no futuro próximo nós teremos que nos preocupar, tendo por conta de que, né, algumas águas disponíveis para nós, elas estão completamente impróprias para uso, né? Pensarmos alguns rios como o Tietê, né, dentro da região metropolitana de São Paulo, enfim, certo? Seja por uma questão de amor próprio à natureza, ou seja, por uma questão pragmática, nós temos que nos preocupar, certo? Outras determinações que essa lei 6938 vai colocar para a gente. A quem explora minerais cabe a restauração futura da área. Preservar patrimônios nacionais como a floresta amazônica, Mata Atlântica, regular usinas nucleares e punir quem agride o meio, né? Então, não vou ficar aqui, né, com essa discussão mais da parte de letras, né? Meio ambiente. Meio ambiente virou um conceito rotinizado, certo? Por mais que ele seja redundante, a gente vai repeti-lo aqui, tá? Então, desconsiderem, né, essa redundância, uma vez que o tema meio ambiente ele é rotinizado no nosso meio, certo? Enfim, né? Outra lei, a de crimes ambientais, ela é sancionada em 1998. Ela estabelece penas, multa à detenção pelas infrações de pesca irregular, né, caça, queimada, desmatamento em área de preservação, poluição, etc. Então, né, ontem eu vi uma notícia dizendo que o governo federal ele coloca como crime a queimada, né, em área de cerrado e floresta amazônica. Isso já é crime, certo? Isso já é crime. Talvez o que esteja acontecendo, né, talvez dentro do discurso do governo, é que ele vai recrudescer essas penas ou a fiscalização, mas já em áreas de reservas naturais, unidades de conservação, unidades de preservação, queimar, caçar, desmatar já é crime, certo? Então, né, como diria um professor meu, é chover no molhado, tá certo? Então, já que eu disse a respeito de unidades de conservação, vamos abordar aqui. Qual seria a função dela, né? Sua função é proteger um espaço natural delimitado e, com isso, assegurar com que a fauna e a flora do mesmo tenha a possibilidade de se manter, certo? Então, algumas unidades de conservação elas vão ter uma proteção integral e outras vão ter o uso sustentável. Quando nós temos o uso sustentável, existe, né, uma permissão para comunidades autóctones, né, ou, né, quilombolas ou indígenas, para que eles, né, desenvolvam pequenas atividades, né, agrícolas ou de criação, né, então pequenas alterações no espaço geográfico, certo? Que logicamente não vão comprometer a dinâmica do todo. Então, isso em áreas, né, de uso sustentável. Sempre lembrando, né, o conceito de sustentabilidade importantíssimo para o nosso estudo. O desenvolvimento sustentável ele visa o uso do recurso, mas sem comprometê-lo, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui com algumas unidades de conservação. O Parque do Iguaçu, né? E aí tem toda uma temática, né, que está sendo debatida nos diferentes setores da sociedade de privatização ou concessão de certos parques para a iniciativa privada, né? Então é meio que o Estado dizendo que não tem condições monetárias, financeiras ou, né, ou técnicas para poder, né, gerir essas unidades. Então é algo que tem que ser muito bem pensado, porque essas unidades de conservação, esses parques, essas reservas, elas vão representar também áreas de pesquisa, né? Então isso tem que ser muito bem debatido, muito bem pensado
Eu fui em Foz do Iguaçu, no Parque do Iguaçu. É um parque muito bem administrado, muito limpo, muito bem organizado. Só que, né, existe um custo. E às vezes, por representar um custo, ele fecha as portas para algumas pessoas da sociedade, ok? Talvez não para as pessoas daquela cidade, porque o custo é muito pequeno, mas talvez para pessoas de outras cidades. Eis a reserva da Poço das Antas, né? Uma reserva natural, uma estação ecológica da Jureia. Também estive aí nesse lugar, um lugar muito bonito aqui em São Paulo. Eis aqui uma paisagem do lugar. Eis uma reserva de desenvolvimento sustentável. Então ela pode abrigar comunidades tradicionais, né, os chamados ribeirinhos, pode abrigar quilombolas, pode abrigar comunidades indígenas, tá certo? Então essa foi a questão das reservas, das unidades de conservação. Passando para o próximo problema, né, nós trabalhamos isso já um pouquinho em outras aulas, a questão da água no mundo, né? Então, pensando mais em matéria de Brasil agora, né? A situação hídrica brasileira e os problemas. Então, alguns pontos para a gente tomar nota aqui e destacar. O Brasil ele possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, certo? Isso é fato. Isso está nas bacias hidrográficas, isso pode estar nos famosos aquíferos. O Alter do Chão, o aquífero Guarani, certo? Então, pensando em matéria de país, nós temos, né, essa riqueza comprovada. No entanto, nós não vamos ter uma boa distribuição da água pelo país. O que significa isso, né? Algumas pessoas vão ter acesso a muita água e outras pessoas talvez não vão ter acesso a muita água. Então, pensando no Sudeste, nós temos muita gente e boas reservas, ok? No Norte, nós temos muita água e poucas pessoas. Já no Nordeste, nós temos muitas pessoas e pouco acesso à água, né? A transposição do Rio São Francisco, ela teve como fim, né, atingir essas pessoas do sertão nordestino que não têm acesso à água, ok? Então, esse é um problema que está posto para a gente. Outro problema, né, é a exploração irracional e predatória do recurso. Então, nós brasileiros, século 21, 2020, ainda não, em matéria de macro, né, nós ainda não sabemos lidar com a água de forma sustentável, de forma racional. Nós somos, né, a única espécie dentro desse Brasil dos seres vivos que poluímos a nossa água, certo? Podem fazer essa reflexão que vocês vão constatar isso, né? Nós somos a única espécie que poluímos, né, a nossa própria e fundamental água, ok? Então, por quê? Porque nós não temos um saneamento básico universalizado. Nós jogamos rejeitos, lixo nos rios, tá certo? Nós jogamos esgoto nos rios e assim sendo, nós poluímos a nossa água, certo? Então, algumas imagens que vão, né, revelar isso que eu estou afirmando. Nunca me esqueço, né, em 2016, na época da Olimpíada do Rio de Janeiro, que as competições de iatismo foram na Baía de Guanabara e o grande desafio da prefeitura do estado, né, do comitê, era deixar aquele lugar próprio para o, né, para o uso, né, para a prática do esporte. Então, na época, esse camarada ele tirou essa foto, ó. Então veja, né, a quantidade de lixo que tinha naquele lugar. Então eles pensaram uma solução
provisória para poder oferecer para os competidores as mínimas condições. Uma vez terminada a Olimpíada, os problemas voltaram tudo novamente, certo? Então mostra, né, o descaso que nós temos por essa questão. 2020, né, final de junho, começo de julho de 2020, foi aprovado o Marco do Saneamento. Então, a partir de uma iniciativa, né, do Parlamento Brasileiro, houve um diálogo com o Executivo e, né, parece que dessa vez foi lançado esse marco, né, com uma meta de que até 2033 boa parte aí dos lares brasileiros tenham saneamento completo, 90%, né, um número mais ou menos assim. Hoje, só 65% tem saneamento completo. Saneamento básico completo. O que seria saneamento básico completo? Né? Oferta de água limpa, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Tá certo? Quanto aos aquíferos subterrâneos, né, eles são considerados mananciais. Manancial é um termo técnico para nascente, fonte de água. O aquífero é um exemplo de manancial. Uma nascente de um rio, né, é um manancial. Um rio representa um manancial, certo? Então, para que tais mananciais sejam resguardados, é necessário um manejo responsável. O que representa a palavra manejo? Manejo é um termo um pouco técnico, né? Diz respeito à forma com que nós lidamos com o recurso, ok? Então, qual seria um manejo? Um manejo racional, um manejo sustentável ou um manejo irresponsável, né? Que agride. Então, agride os recursos, né? Polui, né? Deteriora, etc. e tal, certo? Então, é necessário que exista um manejo responsável, né? E que, né, as agências, a sociedade esteja alerta para que, né, crimes sejam combatidos, violações sejam combatidas e penalizadas. Tá certo? Então, quais seriam, né, as medidas de proteção aos mananciais? Evitar erosão de nascentes e leitos, né? Porque elas vão gerar aquilo que chamamos atenção por assoreamento. Assoreamentos. Ok? Prevenção contra a poluição. Então, investimento em saneamento básico. Ok? Preservação da mata ciliar, né, dos rios, que também vai combater o assoreamento. Uso ordenado e responsável do solo. Tá certo? Pensando a urbanização e pensando a agricultura, né? Estudo de impacto. Um novo bairro, né, vai ser construído. Esse bairro ele está numa área de reserva. Esse bairro, né, vai trazer algum impacto para o meio, né? A agricultura está se usando, né, de técnicas sustentáveis, né? Áreas de reserva estão sendo respeitadas, áreas de mata ciliar estão sendo respeitadas, né? Então, é tudo que tem que ser pensado. Quanto ao aquífero Guarani, ele é um aquífero internacional, certo? Ele é um aquífero platino, brasileiro e platino. Então, os 4 países do Mercosul já fizeram, né, um regulamento do uso das águas. Então, ele vai estar dentro dessa situação aqui que a imagem nos mostra, né? Ele vai ter uma grande profundidade, ok? Tem um aquífero que chama Bauru e ele vai estar debaixo de um depósito de basalto. Então, eis aqui na parte inferior. Então, ele é um recurso internacional. Ele não é só um recurso brasileiro, ele é um recurso dos países platinos também. Então, o Estado brasileiro,
no objetivo, né, no afã de tornar mais justa e equitativa a oferta de água e saneamento, tomou certas iniciativas. Então, né, essas iniciativas, pelo menos teoricamente, pelo menos no papel, né, elas passam por leis, programas, comitês e agências que se preocupam com o cuidado, com o monitoramento e a distribuição do recurso. A ANA, Agência Nacional das Águas, é o principal ou a principal agência, certo? Pensando no quê? Que a água é um bem de todos e há necessidade de lidar com o recurso de forma racional e pensando sempre na tal da justiça social, né? Na questão da dignidade humana. Então, todos, né, têm direito a ter acesso à água, né? Todos têm direito a ter o seu esgoto tratado, ok? Então tem que ter uma política bastante efetiva e responsável. Uma notícia aqui de 2019. Descaso do governo se reflete na gestão da água e na saúde da população. Então, já existem muitas pesquisas, né, bastante conhecidas, que diz que cada real investido em saneamento básico, você economiza até R$ 4 na questão da saúde. Então, a ausência de uma água tratada pode, né, incorrer em certas pessoas e certas comunidades que não têm acesso ao saneamento básico, pode incorrer em doenças, certo? Então, um maior investimento, né, em saneamento básico pode minimizar as dificuldades de muitas pessoas. Pensando na questão da pandemia, né, a principal fatia das pessoas que tem se contaminado, né, seria aquela que não tem acesso a saneamento básico, ok? Então esse é algo que também já é comprovado cientificamente ou pelos epidemiologistas. Caminhando para outro tema bastante polêmico, né? Principalmente ali no recorte de 2010 a 2012, o novo Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado, né, em meio ao governo do PT, o governo 1 de Dilma Rousseff. Então, foi um tema que necessitava de um debate, de uma atualização, de um debruçar do poder público para o que estava acontecendo, né? Porque faltava uma atualização e uma regularização da situação ilegal que muitas propriedades haviam incorrido, né? Então esse código ele veio para tentar atender a todas as demandas. Então é um código que vai tratar sobre proteção e uso racional de florestas, né? E também, óbvio, o uso das propriedades, a regulamentação do uso das propriedades. Então, a primeira coisa que esse código diz para a gente não é porque a propriedade no campo ela é sua, você vai fazer o que você bem entender, certo? Então, existe regra e você tem que se encaixar dentro dessas regras, certo? Para que a sua propriedade continue sendo sustentável, ok? Então, ela vai tratar, dentre outras coisas, lógico, esse é um código bastante extenso, nós estamos apenas aqui, né, pontuando uma coisa ou outra. Ela vai tratar sobre as APPs, as áreas de proteção permanente e as reservas legais em propriedades de diversos biomas. Então, o que são APPs? São áreas que, né, são áreas de encosta de morro, né, são áreas de morro, são áreas que vão ter ali um relevo acidentado. Então são áreas que podem ter nascentes, são áreas que, como o nome diz, vão ter que ter mata de forma permanente, porque tem uma finalidade específica. E as reservas legais são áreas, né, que vão ter que apresentar um mínimo de mata nativa
para resguardar fauna e flora, certo? E aí, né, é muito interessante quando existe alguma articulação entre os produtores rurais para criar, né, como se fosse corredores ecológicos, uma reserva legal conectada à outra, principalmente se tiver um córrego, um rio, né, para dar uma área maior de reserva. Então esse código ele foi aprovado em 2012, né, mediante, né, inflamados atritos entre ruralistas que sempre vão, né, visar a questão econômica, né, a questão da rentabilidade, a questão da produtividade, e os ambientalistas que vão optar pela conservação da questão ambiental ou pela punição daqueles que desmataram muito, ok? Então tentou-se aí achar um meio termo entre essas coisas. Então vamos comentar algumas coisinhas aí. Muito bem. Então nessa imagem aqui, essa seria a APP. Então numa área de morro ou de vertente de montanha, de planalto, de colina, então essa área ela não vai ter finalidade agrícola. Então essa área é ideal, né, de 45 graus, é ideal que tenha mata, certo? Que essa mata seja preservada. Então pode ser que alguns mananciais existam dentro dessas situações. Percebam aqui que algumas culturas de lenha são permitidas dentro dessa área, ok? Aqui um rio, essa é a mata ciliar, é a mata que protege, né, a margem de rios e córregos. Então, quanto maior o rio, maior tem que ser a mata ciliar, ok? Então, depende muito da extensão do leito do rio. Pode ser de 15 a 100 metros de mata ciliar, ok? Aqueles produtores que não estavam em dia com o antigo Código Florestal, que era de 67, eles podem ser perdoados mediante o reflorestamento de uma reserva legal, certo? Então vamos pensar na nossa região aqui. Quem tem propriedade rural, se não for abaixo de 4 módulos fiscais, que é uma área bem pequena, né, tem que reflorestar 20% da sua propriedade. E isso não conta a área de mata ciliar e nem a área, né, de APP. Ok? Então, se você tem uma propriedade que tem essa situação, significa que você vai ter que manter a APP, vai ter que manter a mata ciliar e também manter a reserva legal. No cerrado, isso sobe para 35%. Então, você pode, né, você vai ter que deixar 35% de reserva legal. E na Amazônia, 80%. Então já mostra que ter propriedade rural para fins agrícolas ou de pecuária na Amazônia, né, não é lá uma boa coisa. Seria melhor explorar extrativismo, seria melhor, né, retirar biotecnologia da propriedade, certo? Então isso é um fato interessante de se chamar atenção, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, querer tirar alguma coisa, né, que tiver aí aparecer, mandem mensagem para mim ou podem comentar dentro dos comentários daí do vídeo. Vamos concluir aqui com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A questão do Brasil, né? Em 2010 foi aprovada uma lei que prevê a extinção dos lixões e, né, que as prefeituras viabilizem aterros sanitários. Então, essa lei, ela meio que fez um cronograma
e ela colocou para 2014, o primeiro ano, de que todos os lixões deveriam ser fechados e que todas as cidades teriam que ter, né, aterros sanitários com estudo de impacto, né? Por exemplo, o estudo de impacto, por exemplo, ele visa com que esse estudo mostre, né, de maneira segura, de que o lixo, né, o chorume, o resíduo não vai contaminar lençóis freáticos, certo? Então, vejam que até hoje essa política não foi efetivada definitivamente. O governo e o Congresso chegaram, acho que a uma nova data, que vai até 2024. Então veja, né, como que algo que era para ter sido colocado já em prática há 6 anos não foi. Além disso, ela estabelece que sejam lançadas metas, programas, incentivos à reciclagem. Então o que muda com a lei? Então, da falta de prioridades para o lixo urbano antes, né? A existência de lixões, resíduo orgânico sem aproveitamento, coleta seletiva cara e ineficiente, para depois, municípios farão planos de metas, né, com catadores, lixões erradicados, prefeituras incentivando reciclagem e compostagem, então tudo, né, visando aí, né, ao aproveitamento do lixo. Então aqui em 2015 o Senado aprova a prorrogação do prazo, então até 2018, 2021, e aqui, né, mais uma reportagem mostrando, né, a dificuldade para a implantação. E na semana passada eu acho que eu vi, né, que essa política ela foi essa efetivação dessa lei ela foi adiada para 2024. Ok? Então chegamos ao fim da primeira parte, né? Peço a vocês, né, um pouquinho mais de paciência para a gente poder concluir esse assunto.